Você está dentro de um avião, ainda em solo, prestes a sair de viagem a trabalho ou de férias. E enquanto aguarda a decolagem, assiste ao tripulante explicar os procedimentos para o caso de emergência em voo. Lá pelas tantas, uma famosa frase é pronunciada: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Se estiver acompanhado com alguém que necessite de sua ajuda, coloque a máscara primeiro em você, para em seguida ajudá-lo. Sabe qual é a lógica que está por trás desta importante recomendação? Se você não estiver conseguindo respirar, não poderá ajudar ninguém. Com a queda da saturação dos níveis de oxigênio, em questão de segundos, uma pessoa saudável pode perder a capacidade de reconhecer formas e experimenta problemas de coordenação motora e confusão mental. Em alguns minutos, perde a consciência e, com ela, a possibilidade de ajudar quem quer que seja, até a si própria. A ideia de priorizar o próprio bem-estar pode até contrair alguns dos instintos humanos mais básicos, como o da mãe, que tende a salvar o próprio filho, ou do jovem que provavelmente pensaria em colocar a máscara antes no avô sentado ao lado. Porém, se usarmos da razão, logo concluiremos que essas escolhas seriam as piores. No mundo ideal, tanto a mãe como o filho e tanto o neto como o avô poderiam acabar privados de oxigênio. Veja bem, agir conforme as recomendações de segurança não indica egoísmo, mas racionalidade. Quem compreende a importância daqueles segundos iniciais numa situação de urgência em um voo, sabe que o certo é mesmo tentar se manter lúcido para conseguir fazer tudo o que é necessário nos instantes seguintes. Se o passageiro teimasse em primeiro socorrer a pessoa ao lado, estaria colocando em risco não só a si mesmo, mas também a todos que dependessem dele para ter uma chance. No fim, todos poderiam ficar desorientados, impossibilitados de enfrentar a emergência e sobreviver a ela. Partindo da mesma premissa, mas estendendo-as a outras esferas da vida, minha sugestão de hoje é: cuide primeiro de si mesmo para depois, estando bem, poder ajudar os outros. Estou falando de autocuidado, algo que tem a ver com as sensações, os hábitos, as rotinas de uma pessoa que se ama e se preocupa consigo mesma. Tudo a ver com autoestima. Autocuidado pressupõe atenção a todos os níveis do indivíduo: pessoal, social, profissional, intelectual e emocional. Isto é, trata-se de corpo e mente cuidados na mesma medida. Nesse contexto, quem se ama e se cuida precisa, por exemplo, saber dizer não, sem remorso. Quem é incapaz de fazê-lo pode estar depositando sua autoestima no outro, o que é muito, muito perigoso. Claro que há convites que precisamos aceitar mesmo se forem contra nosso desejo, mas há muitos outros que podemos e devemos recusar sem problema algum. Não permita que a preocupação com o que pensam de você afete seu amor próprio. O autocuidado é tão legítimo que está previsto inclusive nas Escrituras. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, por exemplo, há um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Note que interessante. A orientação parte da premissa que você se ama, se cuida, se importa consigo mesmo. É dizer, até mesmo o texto sagrado reconhece no autocuidado a condição para cuidar do próximo. Embora seja determinante para o sucesso, o cuidado consigo mesmo muitas vezes é mal interpretado. Entre alguns pode ser confundido com egoísmo, vaidade, sobretudo se exercido por quem é responsável direto por outras vidas, como a de uma criança. Nesses casos, não é raro a escolha deliberada pelo próprio bem-estar gerar sentimento de culpa, como se fosse indício de que a pessoa tem algum defeito moral. Não é por aí. O autocuidado é a concentração do desejo de ser gentil consigo mesmo, de compreender os próprios sentimentos e de se ajudar de alguma forma. Note bem, antes de poder ajudar os outros.
Isso é muito diferente de egoísmo, que leva o indivíduo a pôr os próprios desejos, opiniões e interesses à frente do outro e sem nenhuma razão, ao menos com a aparência de nobre. Uma mãe, quando cuida de si, não está prejudicando o filho, ao contrário, está se fortalecendo e, em muita análise, garantindo que viverá mais e melhor para ele. Talvez ela precise delegar os outros cuidados com a família algumas horas por dia enquanto praticam uma atividade física. Vai a uma consulta médica ou simplesmente tira um tempo sozinha para si, sem culpa, sem estresse. Ela está apenas se cuidando, afinal, sua saúde é fundamental para toda a família. O mesmo vale para o estudo. O autocuidado no campo intelectual é de enorme importância. A busca incessante por novas habilidades e novos conhecimentos é uma forma de se amar. Isso pode impor que fique um pouco mais distante dos entes queridos durante um certo tempo? Pode, mas lembre-se de que seu autocuidado não pode ser depositado na expectativa que eles têm sobre você. Só você sabe onde o sapato aperta. Só você sabe das suas dores e dificuldades e como o autodesenvolvimento pode contribuir para que tudo se resolva. Então coloque a sua máscara de oxigênio primeiro e depois ajude seus filhos, pais e avós a vestirem as deles. É assim que vocês sairão da situação de perigo, sãos e salvos. É assim que vocês chegarão ao destino bem e fortalecidos. Aceite o elogio. Pare de se sentir inferior. Invista em você. Se dê de presente algo legal, mesmo que baratinho, de vez em quando. Entenda que você é a pessoa mais importante da sua própria vida.